camarada, o que desaconteceu? Tá aqui, o índice fechou o gap com a rádio. Cara, assim, ó, sinceramente, eu estou com medo de operar. Estou com medo de operar, vocês acreditam? Tem muito tempo sem operar, cara, e tô receoso, cara. Com medo, medinho. Assim, ó, a gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro, né? Não tem como negar que houve um volume financeiro monstruoso nesse movimento aqui. Mas, cara, primeiro, eu cheguei da academia, eu realmente parei para operar isso aqui, era 3 para as 10, 9h50 e poucos. Eu já tinha feito todo um movimento. Eu te digo que, e lhes digo que, abrindo nesse gap de baixa aqui, para mim, seria muito claro que ele iria fechar esse gap rápido. E ele não fechou. Na verdade, ele buscou um gap no dia... Foi esse dia? Cara, do dia 27 de janeiro, esse gap que ele fechou agora, alguns minutos atrás. E o único movimento direcional que ele fez, a meu ver, eu conseguiria operar, cara, seria esse aqui, ó. Foi o único movimento direcional, cara. Eu não consegui ver um movimento melhor, sabe? Vou aqui pegar meu celular que tem uma taxa de chat aqui. Vamos ver aqui, deixa eu só prestigiar minha live. Será que alguém tá me fazendo alguma pergunta? Pouco provável, mas atenção aí aos nossos inscritos. Tá. O celular tá longe. Vamos ver. Cara. E é isso, cara. Infelizmente, não consegui fazer a operação que eu queria. Tô receoso, tô com medo. E eu vou esperar mais dias, cara. Porque assim, eu fiz um bom trabalho no início do ano, sabe? Fiz um bom trabalho em não me atirar na frente do trem. Eu não quis operar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, assim, realmente tentei fazer um bom trabalho. Eu não quero colocar isso a perder, cara. Não quero mesmo. Então eu tô meio receoso de fazer os movimentos aí. Eu tô acostumado a fazer, né, cara? Mas isso é a vida. Então esse foi o único movimento que era 10 horas da manhã, um pouquinho antes, né? Esse foi o único movimento que eu realmente entraria, porque tem a mudança da característica do preço, né? Ele quebra a estrutura. Cadê? Aqui, ó. Ele quebra a estrutura, ele muda a característica do preço nesse ponto, ele quebra a estrutura para ser comprador, muda a característica do preço, e aí eu faria uma entrada aqui, ó, nesse ponto aqui. Esse aqui seria o ponto onde eu iria fazer uma operação efetiva. Mas eu não tô gostando da forma, eu sei, caiu quase 5%, cara, mas a forma como ele tá caindo, meu amigo, isso aqui é forma de realização, cara. Isso aqui não é forma de direção de mercado. Entendeu? E aí aqui que eu queria agora. Bom, primeiro, ele tá fazendo um movimento num ponto muito bom. Ele fechou o gap, né? Então sim, tá fechado o gap do dia 27 de janeiro. Ele tava sangrando. E cara, infelizmente, não consegui participar desse movimento grande aí. Ele veio muito lento. Não gostei desse movimento lento. O que eu quero aqui agora? Aqui tá muito alto ainda, né? Mas ele pode mudar e eu vou fazer uma entrada, porque se ele fizer uma virada de mão aqui, dá pra pegar na veia. Principalmente porque o objetivo do fechamento do gap de janeiro é alcançado. O meu sonho
para fazer uma operação um pouco mais protegida, porque assim, a volatilidade, brother, dos 12 minutos está em 680 pontos. 60 minutos está em 1.500 e lá vai pedrada, tá um absurdo, um absurdo. Então o que eu queria aqui era uma quebra de estrutura nesse ponto aqui, porque daí quebrando aqui, eu sei que aqui é a mudança da característica do preço. E aí o que a gente quer? A gente quer que esse cara caia aqui e que seja raso para fechar 183 e bolinha, volte aqui, faça um pullback e aí a gente vai tomar uma entrada nessa região aqui para tentar um alvo bem longo e rápido, direcional dos 60 minutos e do diário que é de alta. Enquanto todo mundo olha para a venda, a gente tenta observar um ponto onde ele pode virar a mão. E aí a gente pode ter saídas orquestradas, primeiro em 680 pontos, que seria o mínimo ali nos 12 minutos que eu gosto de fazer, com um stop proporcional, um stop bem curto, que eu nem sei se está tão curto assim, né? Isso aí, volatilidade absurda. E aí a gente pode fazer as saída de 50% dos contratos na volatilidade de 680 pontos, outra saída na VWAP, e ver como é que ele vai reagir na VWAP. Entendeu? Então, 50%, 25% e deixa um runner para ver o que ele vai fazer lá. E faz um trailing stop. Se ele voltar muito da VWAP, quer dizer que ele vai fazer o quê? Como ele caiu muito, ele vai retestar esse fundo aqui. Quiçá perder ele um pouco. Mas não se engane, esse mercado não é vendedor. Eu sei, tá rolando estresse aí de Trump, né, do Irã, dos Estados Unidos, mas, cara, esse mercado não é vendedor. Ele tá realizando um grande movimento que ele fez. Vou colocar FIBO lá no início da história, tu vai ver que ele tá realizando, não é sentido de mercado. Mas é isso, se a gente for olhar aqui os 60 minutos, ó, o troço tá sinistro, o troço tá sinistro, sinistro. Olha aqui a variação desse troço aqui. Olha a variação desse troço aqui. Bradesco 6%, Vale 5%, Santander 5%, Banco do Brasil 5%, tudo 5%. O bagulho tá derretendo. Corram para as montanhas, mas já dizia Stormer. Quando acontece esse tipo de coisa aqui, a gente não corre para as montanhas. A gente observa o setup e compra, não vende. Só que eu não consegui fechar ainda o setup, ele ainda não acusou, ainda não deu sinal para entrar. Se ele der o sinal, eu vou entrar. Sei, contra a tendência do dia, tá tudo caindo, mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Ele fazer um fundo aí, vir ver e recuperar 3.000 pontos numa tacada, com uma velocidade absurda. 5, 6, 8 vezes mais rápido que essa queda aí da manhã inteira. Então tem que estar de olho. Se vier daí vai ficar perigoso, porque daí, cara, o stop tá muito gigante para tu fazer uma operação, tá muito gigante. De novo. Vamos dar uma olhada no diário dele aqui, só para dar... É um order block, eu sei, passou daquele suporte ali, passou fácil desse suporte, né? Abriu num gap de 3.000 pontos, né, eu acho. E agora ele tá nessa região aqui, ó, fechando esse gap. Tem mais um outro gap lá no 154 mil, acho pouco provável lá. Se ele for lá, é circuit break, né? Tô receoso. E acontece. A volatilidade está muito alta para tu tomar vários stops um atrás do outro e quebrar tua conta. É 2 palitos, é renda variável. Nossa, é sinistro. Nossa, é voraz. Não perdoa, não. Pensa que ele perdoa. 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 Então aqui o meu sonho, como eu já disse. O dólar tá fazendo um movimento muito louco, então não vou nem acompanhar ele, mas aqui, ó. Quebra da estrutura, eu gostaria que ele viesse mais baixo. Agora já fica pior ainda. Enquanto ele vai subindo assim, aí fica pior ainda. Pior ainda. Eu queria que ele fizesse um pullback nessa região aqui, ó. Aí seria perfeito.
queria que ele parasse aqui, viesse aqui, fosse lá no alto, fizesse um pullback, e aí sim a gente poderia abrir a operação. Nesse ponto onde ele tá, começa a ficar muito alto, entendeu? Aí o stop fica alto pra cacete, daí pegar o movimento na veia e, cara, aí começa a ficar muito estranha a história. Aí nos 60 minutos tá legal. Olha lá. 60 minutos tá legal, fechou o gap, já meio que tá querendo fazer um fundo. Seria interessante que ele fizesse um fundo aí, pra voltar tudo. Eu ia ficar muito feliz. Ia tentar pegar esse movimento. Contra sentido de mercado, eu não vou, cara. Infelizmente, eu não vou. Eu já aprendi a duras penas. Eu não vou. Não vou. Eu sei, alfacei hoje, mas o meu dinheiro, meu rico dinheirinho, meu dinheirinho suado, não tem interesse. Não tem interesse. Deixa assim. Esperar um próximo movimento. Agora ainda dá. Ainda tem chance. Ainda tem chance. Tem chance dele vir aqui, quebrar essa estrutura. Só que daí agora ele só vai mudar a característica do preço aqui. E aí fica alto pra um cacete. Aqui deve estar mais de 2.000 pontos. Se quiser botar, assim, o stop real pra tu entrar aqui, tu vai ter que botar aqui no fundo, ó lá. 929 pontos. Até não tá tão ruim. Mas é a volatilidade, meu amigo. Corram para as montanhas, mas já dizia Stormer, não corram, não corram. O mercado não quebra assim, o mercado não para assim. Ele está realizando. A forma como ele caiu, ele está realizando. Eu esperaria um modo em V, mas eu não ia entrar aqui. Eu quero a mudança da característica do preço para depois entrar na quebra da estrutura. Não sou tão idiota assim. Só que assim, nesse ponto onde ele está, a mudança da característica do preço está nessa altura aqui. E aí assim, cara, tá muito alto. Tá muito alto. Muito alto. Aí fica inviável. Aí tu vai botar o teu stop aqui. Inviável. Inviável. Não tenho essa vontade de operar assim. Precisava que ele fosse mais baixo para deixar um stop um pouco menor. Assim não dá. Então, meus amigos, é uma live relâmpago. Só para mostrar aqui que, sim, não fiz porra nenhuma. Sim, alfacei. Assim, ó, se for ver aqui, ó, esse aqui foi um movimento direcional lindo. Afastamento da média de 21, olha que delícia. Esse aqui sim. Para fechar o gap. Só que aí tu tá vendendo baixo pra um cacete, né? Ele já tá voltando todo o movimento. Tu vai entrar aqui. Na quebra da estrutura. Ele tá voltando na tua entrada. Bem rápido, bem fácil. Bem sexy. Não queremos. Queremos um recuo melhor para uma mudança de característica do preço e a quebra da estrutura. Vamos ver o que vai acontecer. Se tiver, eu vou fazer. Eu tenho que sair 2 horas da tarde para voltar só às 5h30, 6. Então, acho que hoje não vou fazer nada mesmo. Mas vamos mapeando. Mapear esse cara aqui. Queria que ele viesse aqui. Eu poder mudar a região, a mudança da característica do preço. Quero mudar isso aqui mais baixo. Só que já tá alto pra um cacete, tá quase da altura do outro, então. Bem peligroso. Já o dólar. Dá uma olhada no dólar aqui. O dólar acelerou a toca absurdamente. Fez um puta de um movimento. Vamos ver aqui nos 60 minutos. A gente ter aquela mudança. Aquela análise. Viu só? Escapou do canal de baixa, né? Fazendo o drible da vaca. Tem um gap monstruoso aberto. Quebrou a estrutura. Bom, quebrando aquela estrutura, agora a gente já pode passar a mudança da característica do preço bem mais alta, né? E aí começa a ficar interessante a brincadeira do dólar, ó. Onde que tá? Ali, beleza. Então, a mudança da característica do preço para ser vendedor, de novo, passa a ser aqui. E a gente vai
considerar. E se ele quiser dar prosseguimento a esse movimento com essa volatilidade absurda, ele tem que quebrar a estrutura. Olha lá, olha lá, em cima. Porra, foda. Tá foda. Não existe almoço grátis. E aqui estamos nos 2.000 ticks. Tá. Cara, o dólar tá querendo dar aquela compensada, hein? Quebrou a estrutura, tocou ele reto. Só que agora só vai mudar a característica do preço no 5.270. Tá fácil, meu amigo. Nunca é fácil. Futuros nunca é fácil. Tô de olho no índice. O índice, se ele fizer o movimento que eu quero aqui, eu vou dar a pedrada. Na moleira. Alto. Ele precisa parar aí. Pra eu não ficar com tanto medo assim desse stop. 1.000 pontos. Eu não tô dizendo que eu vou usar 1.000 pontos, mas eu vou ter que usar aí uns 500 pontos, né, cara? 600 pontos pra ficar protegido. Senão ele tá ali na moleira. Mas por enquanto, nada disso foi concretizado onde eu queria entrar. Ele tá querendo fazer o movimento aqui, mudar a característica do preço aqui. Se ele mudar a característica do preço aqui, cara, vai ficar difícil, mas vamos ver. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver e o quão rápido ele vai fazer esse movimento. Porque demorou pra cair, né? Ou não? Ok. Ele pode vir em V. Ele vier em V, a gente tem uma chance de fazer uma entrada e apostar que ele não faça nenhum tipo de recuo, de reteste de fundo, né? Porque vocês entendem, se vocês acompanham o Joseph James ou já viram alguns videozinhos meus, vocês entendem que ele faz um movimento de alta, faz um recuo, tenta ir para cima, retesta fundo, perde o fundo um pouco, começa a vir, ó, de escadinha. Só que não tem setup para eu entrar aqui, cara. Não tem. Eu não tenho setup para isso. Porque ele precisa mudar a característica do preço. É aqui, ó. O choque. Nesse ponto aqui, ó. Aqui que ele vai mudar a história. Aqui que ele vai dizer assim, ó, vou ser comprador de volta. Estou seguindo a orientação dos 60 minutos e do diário. Enquanto ele não chegar ali, amigo, ele pode retestar o fundo mais ainda, perder aquele fundo, seguir o capote dele, ir lá no 183 e bolinha para depois fazer o movimento de volta. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Então, a gente não pode antecipar um movimento, porque a venda está sendo muito poderosa. É muito poderosa. O dólar está voltando, hein? O dólar está voltando. Dá uma olhada no dólar. 60 minutos. Quanto tempo falta? Faltam 26 minutos. Aí o dólar. Isso aqui muito me agrada. Essa sombra. Se esse candle virar ao contrário, começar a capotar e voltar para dentro do canal, isso muito me agrada. Muito me agrada. Isso, gostar disso. Mas a princípio é isso aqui, ó. Ele precisa mudar a característica do preço lá no alto. E tá muito alto para ele mudar. E aí, só se ele fizer um pullback bem curtinho, bem saca? Tipo, assim, ó. Só se ele passar para cima, fizer um pullback, voltar, a gente consegue entrar nesse ponto aqui, ó. Exatamente onde ele vai romper. Só que assim, mais de 1.000 pontos, se quiser botar num lugar seguro, que seria aqui, ó, mais de 1.000 pontos. Aí tem que ver onde é que tu quer colocar, né? Eu colocaria no máximo 500, 600 pontos por aqui, e sentar nas mãos para ver se ele efetivamente faz um movimento de grande impacto para vir em V. Pelo menos para chegar próximo da VWAP, lá ela. Só piscando o olhinho lá, ó. Dando um beijinho. Mas não sei se eu vou operar hoje, não. Fiquei com receio.
Fez um movimento de queda, mas muito lento. O melhor movimento foi pós 11h30. Entregou quantos pontos falando nisso? Esse aqui foi bom, hein? 1000 pontos em 3 minutos. Ulala! Bom, acontece. O mercado tá aí sempre. Não sei até quando eu vou estar. É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Tô indo nessa. Mais tarde a gente vai fazer projeções para amanhã. Uma das projeções meio que abarcou esse movimento, né? Mas estou com receio. Falou? Obrigado. Até a próxima.